Aí, você voltou esta semana, não é? Legal! Aqui estamos em mais um vídeo da série Luzes de Kardec. Você está prestando atenção no café, né? Gostou do café da semana passada? Então tá aqui de novo. Gosta de café, estudar tomando um cafezinho? Muito bem. Só não exagera, né? Senão vai ter problemas. Mas um cafezinho é bom. Eu não gosto de tomar, eu gosto de café um pouquinho só. Mas tomar estudando, não, nada, nem comendo nada. Fico concentrado mesmo no estudo. Mas quem gosta, sem problema, toma um cafezinho. Importante é você estudar, né? Estamos aqui para estudar, todos nós. Preciso muito, né? Por isso que a gente faz esses vídeos, essas séries todas aqui, é porque a gente precisa. E porque a gente tem muita alegria no desenvolvimento do estudo, colhendo os frutos do estudo, né? Que tudo é trabalho, estudar também é trabalho. Então é uma alegria muito grande, é um prazer muito grande. Precisa um pouquinho de sacrifício, de esforço, de disciplina, precisa. Mas para tudo precisa, né? Para trabalhar, para fazer tudo a gente precisa. E é uma alegria a gente conquistar as coisas a partir do nosso esforço, não é? Colhendo tanto material fantástico que por sua vez também é material do trabalho de outros que vieram antes de nós, né, e que estão aí continuando a trabalhar, a produzir em benefício de todos e de si mesmos. Então vamos aproveitar esse material ímpar que nós temos aí na literatura espírita, riquíssima, a partir das suas bases fundamentais, que se chama Allan Kardec, né? E precisamos estudar sempre, reestudar sempre, porque o material é tão rico, mas tão rico, o assunto tão importante, tão profundo, tão amplo, que a gente reestudando e estudando e reestudando muitas encarnações, a gente ainda vai ter muito para assimilar, né? E outros autores importantes também, como Francisco Cândido Xavier, Allan Kardec, ele mesmo voltando mais à frente, como Chico Xavier, que tem mais de 500 obras, né? E que precisa aí de desdobramento incessante de estudo da vida e obra de Chico Xavier. Mas essa série dedicada a ele mesmo quando era Allan Kardec, e estamos aqui para estudar nestes vídeos curtos, pelo menos alguns trechos, né? São 3 trechos de 3 obras diferentes por vídeo. E já vamos começar de hoje pelo O Evangelho segundo o Espiritismo, essa edição da FEB, Federação Espírita Brasileira. Este trecho aqui não foi escrito por Kardec, foi escrito pelo espírito Hahnemann, Paris, 1863, e incluído por Allan Kardec nesta obra, O Evangelho segundo o Espiritismo. Veja bem. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como a músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que em um corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito quando o quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode,
De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então a gente tem que parar com essa história de que não tem jeito, que a gente não pode melhorar, que a gente é assim mesmo, que pau que nasce torto nunca se endireita, etc, etc. A gente pode sempre se melhorar. Isso é desculpa para não fazer nada, para permanecer na acomodação. Nós somos muito crianças, nós somos muito animais, mas nós vamos ter que caminhar no sentido da evolução sempre, sempre. Se não quiser caminhar, a vida vai te empurrar. A vida vai te trazer problemas um atrás do outro e cada vez mais complicados para você se mexer. Claro, porque isso não é um mal, isso é um bem, isso é o seu bem. Quando você despertar realmente, como eu também preciso, todos nós, para a necessidade do esforço constante de superação das nossas más tendências, nós não vamos conseguir superar tudo e qualquer coisa, não é? Mas é preciso entender o processo reencarnatório, não é? Deus não quer que a gente seja santo da noite para o dia, nem é possível. Deus não quer que a gente realize o impossível, mas apenas o possível, passo a passo, porque vai ser passo a passo, parte por parte, aos poucos, que a gente vai conseguir sempre realizar o melhor e o mais para nós e para os outros, não é? Então para com essa desculpa velha de que não tem jeito. Leia! Volta aí o vídeo, preste atenção no texto do Hahnemann, publicado pelo Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, muito melhor do que eu falando aqui, lá está tudo enxuto, presta atenção, mas não foge não, volta lá, ouve de novo, né? Sempre as nossas tendências que nós já trazemos do passado, né? Que se reflete inclusive no nosso corpo físico, né, na própria genética que nós temos, porque também não é à toa que a gente tem determinada genética e não outra, né? Isso tudo é superável, isso tudo é fator inclusive de mais estímulo para a superação, não é? E aqueles que têm facilidades em determinados pontos têm a facilidade porque já superaram isso, já se esforçaram aquele ponto, tem outros a aprender e assim vai. Mas somente o entendimento justo, correto da reencarnação como ela é, uma lei da natureza e não um dogma religioso, é que vai trazer para a gente a segurança desse conhecimento, né? Porque é um fato, é uma lei da natureza, não adianta você duvidar, não adianta você falar que não existe, você falar que não acredita, não é? Você estudou a fundo, você viu as provas abundantes que existem, inclusive científicas, sobre a reencarnação, então a sua opinião não tem valor nem para você, né? Se você está nesta acomodação há tanto tempo, achando que só a sua opinião, sem base em fatos, em estudo, na sua dedicação, pode ter algum valor, então lamento muito, mas o tempo vai passar e a vida vai te trazer surpresas para você sair deste comodismo e dessa ilusão. Vamos em frente. Segundo trecho de hoje, questão 633. A regra do bem e do mal, que poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Ele encontra na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Olhe o poder de síntese dos espíritos na resposta. Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, Deus dá a medida daquilo que precisais. Quando a ultrapassais, sois punidos. Ocorre o mesmo contudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas a voz que diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Nossa Senhora! Não vou falar nada desse trecho aqui. Vamos em frente para o último trecho de hoje. A magnífica Revista Espírita, são 12 volumes, cada volume contendo 12 edições da revista de janeiro a dezembro de cada ano, de Allan Kardec, esta edição da FEB, Federação Espírita Brasileira. Um dia será reconhecido toda a extensão do socorro que se pode aurir nas ideias espíritas, cuja influência já está provada pelas numerosas transformações que operam nas naturezas aparentemente mais rebeldes. Só os que se aprofundaram nesta doutrina e meditaram sobre as suas tendências e consequências inevitáveis poderão compreender a força do freio que ela opõe aos arrastamentos perniciosos. O poder desta força resulta do fato de dirigir-se à própria causa desses arrastamentos, que é a imperfeição do espírito, ao passo que a maior parte do tempo só a buscam na imperfeição da matéria. Como doutrina moral, o Espiritismo já não é hoje uma simples teoria, entrou na prática, ao menos para grande número dos que admitem os seus princípios. Ora,
Conforme o que se passa e em face dos resultados produzidos, pode-se afirmar sem receio que a diminuição dos crimes e delitos será proporcional à sua vulgarização. É o que um futuro próximo se encarregará de demonstrar. Aguardemos que a experiência se faça em mais vasta escala, pois já se faz todos os dias individualmente. A vulgarização, ou seja, a divulgação, a expansão do Espiritismo, traz muitos benefícios para os indivíduos e para as sociedades em seus mais variados problemas, que são todos de ordem espiritual, não é? Quando se diz espiritual, as pessoas têm uma ideia tão errada, né? Acreditam que se trata de religião, de lá e não aqui, de coisas separadas, quando tudo está interligado. A filosofia, a ciência, a religião com R maiúsculo, não a religião dogmática, cerimonialista, nada disso. A religião de religação com Deus, não é? De entendimento das verdades espirituais, universais, independente da época, independente da cultura, independente da opinião, não é? Este entendimento amplo a respeito das verdades universais que o Espiritismo traz com sensatez, profundidade e cientificidade é uma necessidade de todos nós, não é? E isso vai ao longo de muitas encarnações com a expansão do conhecimento espírita e com a assimilação individual desse conhecimento, que é trabalho de cada um, não é? Vamos prosseguir então estudando sempre a doutrina, assimilando cada vez um pouquinho mais e vivenciando também um pouco mais na nossa vida e no nosso mundo, que precisa e será transformado pela ação de cada um de nós. Obrigado mais uma vez por sua companhia. Semana que vem estaremos aqui com mais um vídeo da série Luzes de Kardec. Um beijo e até lá.